problema urinário já faz um tempo, e eu não marquei mês passado, porque muito provavelmente eu ia ter que me operar. Mas o plano de saúde é uma bênção de não conseguir me operar. Mas, enfim, agradeço muito pelo convite. E, bom, pessoal, eu tinha pensado hoje em conversar um pouco com vocês sobre essa questão aí da política, como que o cristão ele deve se posicionar. A gente escuta muito coisas do tipo, o cristão ele pode ser de esquerda, o cristão ele pode ser de direita. E antes de entrar nesse assunto propriamente dito, eu queria me apresentar para vocês e contar um pouco a minha relação com política, né? O que me levou, eu, enquanto um cristão, a me tornar cientista político e estudar a política de forma acadêmica, né? A gente acha muitas vezes que política é somente briga de Facebook, né, questão ideológica, cada um escolhe a sua e pronto. Isso é muito comum, né, quando a gente fala sobre partidos de direita, de extrema direita, extrema esquerda, e às vezes as pessoas falam, porque só se fala de extrema direita, não se fala de extrema esquerda, e não sabem que existe uma ciência, existe uma disciplina acadêmica que busca exatamente entender como que funcionam os partidos políticos, que tem-se critérios para categorizá-los nesse espectro ideológico. E eu queria conversar também um pouco sobre essa questão das ideologias políticas, né? O que são ideologias políticas, como que a gente pode entendê-las à luz das escrituras e, finalmente, como é que nós, cristãos, devemos nos posicionar em relação aos debates políticos aí que a gente vê no Brasil, cada vez mais forte, né, e tendem a se intensificar ainda mais no ano que vem, devido às eleições presidenciais. Bom, primeiro, falando sobre a minha história, né? Meu nome é Igor Sabino, sou de Campina Grande, Paraíba. Eu sou graduado em Relações Internacionais, fiz mestrado também em Relações Internacionais e faço doutorado atualmente em Ciência Política. E essa acho que é uma das primeiras vezes, assim, depois de muito tempo, que eu aceitei um convite para falar especificamente sobre o cristão e a política. Eu já falei muito sobre isso no passado, mas recentemente eu estava discorrendo sobre outros pontos, outras questões, por conta de algumas experiências negativas que eu tive, sobretudo no meu evangélico. Mas, enfim, como foi que eu comecei a estudar isso, que me levou a me interessar pela ciência política? Na verdade, eu comecei fazendo relações internacionais porque o meu objetivo sempre foi ser missionário no Oriente Médio. Então, eu queria muito ser missionário no Oriente Médio. Na verdade, o que eu queria fazer de graduação era estudos do Oriente Médio, que é um programa de graduação que você tem na Europa, tem nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, o mais próximo que eu teria seria letras árabe ou letras hebraico, mas só tinha em São Paulo e no Rio de Janeiro. E na época, quando eu entrei na faculdade, eu tinha 16 anos, então não fazia sentido, né, meus pais me mandarem para o Rio de Janeiro ou para São Paulo para estudar árabe. Isso era uma coisa que, né, por mais que eles me apoiassem, entendessem o meu chamado, né, de Deus para minha vida, mas tudo tinha limites, né? Me mandar para São Paulo para estudar árabe não fazia parte. E quando eu comecei a fazer relações internacionais, eu fui começando a entender uma série de questões, assim, na época, eu entrei na faculdade em 2011, então em 2011 a gente não via tantos debates na igreja evangélica sobre política, isso estava começando ainda, estava começando-se a ter essas discussões sobre aborto, sobre a questão dos direitos civis LGBTQ e toda essa tensão aí, será que eles querem a nossa liberdade religiosa está comprometida, e aquela coisa do PT, e enfim. E quando eu entrei na faculdade, eu comecei a me deparar com algumas questões que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, né? Eu comecei a estudar teoria política internacional, filosofia política, várias discussões sobre marxismo, sobre liberalismo, conservadorismo, e de imediato, a primeira preocupação que eu tive foi como é que eu posso pensar essas coisas enquanto um cristão? Como é que eu devo, né, entender a questão da cosmovisão cristã, por assim dizer? E na época, meu foco sempre foi política internacional, né, por conta exatamente do Oriente Médio. Eu estudava Israel, né, que é hoje um dos assuntos aí que eu mais estudo, que eu mais pesquiso, essa questão aí do apoio evangélico
a Israel, né? Na verdade, a minha linha de pesquisa é sobre religião e relações internacionais. E eu comecei, então, a ver que eu tinha que dar essa resposta, né, a esses desafios políticos que eu tinha na minha vida. Eu estava começando a me deparar. E aí foi bem na época em que o Olavo de Carvalho estava se tornando muito popular aqui no Brasil. E eu comecei, né, a ter contato com as obras dele e essa coisa aí de que o cristão ele tem que ser de direita, o cristão ele tem que ser conservador, porque a esquerda ela tem pautas aí que são totalmente anticristãs e persegue os cristãos ao redor do mundo. E se a esquerda continuar no poder, o Brasil vai virar Venezuela, vai virar Cuba. E isso era algo assim que eu realmente acreditava. Então comecei a falar, na época era muito crítico da política externa do governo Dilma, né, falava muito sobre, criticava as relações do Brasil com Cuba, com a Venezuela, e eu comecei, né, a ser encorajado pelos cristãos da minha igreja, né, pelas pessoas, a continuar falando sobre isso, me posicionando, e sempre tem discussão com os professores, e eu comecei a agir de uma maneira que eu achava que era a maneira correta, que enquanto cristão eu tinha que ter essa postura realmente de uma guerra cultural, de entender que existem pautas, existem valores que são contrários ao cristianismo, e eu tenho que aproveitar esse espaço para combater isso. Até que eu terminei minha faculdade, eu terminei isso em 2014, quer dizer, 2015 eu terminei, e eu tive a oportunidade de fazer intercâmbio no Egito. E foi nessa época que a gente estava tendo a crise de refugiados sírios, né, a crise de refugiados na Europa. E a minha pesquisa acadêmica ela sempre foi muito voltada para a liberdade religiosa, né, falando sobre a perseguição aos cristãos no Iraque, no Oriente Médio. E eu tive um choque muito grande, porque quando eu cheguei no Egito, eu vi que muitas das concepções que eu tinha sobre o Islã, sobre os muçulmanos, como os muçulmanos agiam, como eles pensavam, na verdade, não batia com aquilo que eu lia e que eu via de muitas pessoas que eram muitos autores conservadores, muita gente da direita. E uma coisa que me chocou muito foi porque eu pude ver de perto a situação dos refugiados, né? Havia, né, perto de onde eu tinha ficado no Egito, famílias de sírios, e eu conversava com eles, eu via o quanto que era sofrido a vida deles, o que tinha feito com que eles saíssem do país. E foi mesmo nessa época que teve, né, aquela imagem terrível do Alan Kurd, o menininho que morreu, né, na Turquia, e o corpo dele foi encontrado na praia. E quando eu cheguei no Brasil, eu vi que as reações dos cristãos eram totalmente contrárias àquilo que eu imaginava que seria. Era gente com um discurso totalmente contrário a refugiados, contrários aos muçulmanos, é uma coisa assim bem de guerra cultural, de que nós temos que fechar as fronteiras, eles querem islamizar a Europa, eles vão acabar com a Europa. E aí foi quando eu fui vendo que havia esse desafio, né, de que, embora, né, eu estivesse me preparando o tempo inteiro para ser missionário no Oriente Médio, havia outras questões mais urgentes com as quais eu tinha que me engajar. E aí foi quando eu comecei a me interessar mais por ciência política, né, por teologia pública, e tentar, primeiro de tudo, entender a política internacional, né, esse sempre foi meu foco, a partir de um ponto de vista científico, e não apenas isso, mas também essa questão normativa, o dever ser, como é que um cristão ele deve pensar a política internacional, como que ele deve pensar essa relação com o Estado e como que ele deve se posicionar publicamente na esfera pública. E eu fiz, né, um mestrado em Relações Internacionais. O meu mestrado foi uma faculdade com influência pós-estruturalista muito grande. Então, embora, né, assim, só para explicar, as relações internacionais, elas são consideradas uma sub-área da ciência política no Brasil, mas há muito debate sobre isso, porque as relações internacionais elas surgiram em um contexto pós-Primeira Guerra Mundial, com um foco muito normativo, de querer evitar que acontecesse uma nova guerra, só que isso falhou, né? A gente teve a Segunda Guerra Mundial, e aí depois da Segunda Guerra Mundial foi que tentou-se dar um caráter mais científico às RIs. Só que acabou que as relações internacionais elas caminharam muito por um caminho atrelado à história, principalmente na Europa, né? A gente tem uma escola chamada Escola Inglesa, que seria basicamente uma história diplomática, você entender as causas das grandes guerras,
esse tipo de coisa. E nos Estados Unidos isso foi atrelado mais à ciência política por conta da revolução behaviorista, né, que aconteceu. Então, essa coisa aí dos métodos quantitativos, de dados, de estatística. Só que aqui no Brasil, na América Latina e no sul do mundo, existe muita noção de que relações internacionais é a ciência social do homem branco, do homem rico, do homem imperialista. Então, na minha faculdade, né, durante o mestrado, tinha muitas discussões sobre feminismo, sobre teoria crítica, o chamado aí marxismo cultural. E eu comecei a ver que eram realmente coisas que iriam de encontro à minha fé, né, iriam de encontro ao cristianismo, mas que não era uma ameaça assim tão forte quanto a que eu via na igreja, né? As pessoas falavam muito sobre o perigo do comunismo, do socialismo, e eu ficava impressionado porque mesmo as pessoas mais de esquerda, que eu estava convivendo todo dia, elas mal falavam em Marx, né? Elas estavam falando o tempo inteiro de Foucault, estavam falando lá da Judith Butler, estavam falando de outros teóricos, né, chamada Nova Esquerda. Então eu comecei a notar que havia um descompasso muito grande entre a discussão sobre política na academia, né, mesmo aqueles que eram mais militantes, que eles eram mais normativos, mais ativistas, mas aquilo que eles propunham era muito diferente daquilo que eu via ser combatido nas igrejas e falado como sendo uma ameaça ao cristianismo, uma ameaça à democracia, né, à nossa sociedade como um todo. E aí foi quando eu me desafiei e decidi fazer um doutorado em uma universidade que tinha um perfil completamente diferente daquela que eu estava estudando, que é a UFPE. Por quê? A UFPE, ela tem conceito 6 na CAPES, no curso Doutorado em Ciência Política, e eles são conhecidos pelo rigor metodológico. E uma visão de se eu estava numa situação, em um programa, em que eles viam, né, a ciência muito mais como uma questão de discurso, uma questão de construção social, uma coisa assim que você tinha que dar de lugar de fala, de privilegiar as mulheres, as minorias. Eu estava agora em um outro ambiente, assim, que é completamente cientificista, completamente behaviorista, de que não havia sequer espaço para teoria política, né, para discutir o DVC. Não, o objetivo do cientista político, de acordo lá com a visão do meu departamento, é ele tentar deixar o viés dele de lado ao máximo possível, aprender linguagem de programação, aprender a programar em R, lidar com grandes bancos de dados e fazer, como é que eu posso dizer, teorias de médio alcance, né? Teorias que possam ser replicadas. Então, o objetivo do cientista político não é pensar como que o Estado ele deve funcionar, mas é avaliar, por exemplo, se determinada política pública ela tem eficácia. E como é que eu faço para ver isso? Eu vou para os dados, né? Eu vou tentar fazer experimento, eu vou aplicar aí dados de painel, enfim, vários métodos quantitativos para chegar a um resultado e muito essa visão tecnicista e que acaba sendo em si uma ideologia, né? Uma forma de ver a ciência, né? A filosofia da ciência por trás disso, que se por um lado me trazia muito mais segurança do que aquela coisa pós-positivista que eu tinha visto na minha graduação e no meu mestrado, mas por outro lado também tinha aí um caminho muito de autonomia também do homem e de esquecer a importância de Deus. E foi quando eu vi, caramba, antes meu desafio era só pensar a política de uma maneira cristã. Agora eu tenho que pensar a política de uma maneira cristã e também a ciência. E aí foi quando eu comecei a ver algumas questões que eu não tinha parado para pensar. E nesse sentido, o livro do David Coyce, Visões e Ilusões Políticas, ele me ajudou muito. E eu queria, então, compartilhar o que foi que o Coyce ele me ensinou e o que é que eu tenho aprendido sobre essa relação entre o cristão e a ciência, né, o cristão e a política, o cristão e a ciência política. Né? A gente está falando aqui na ABC2, então, como a gente deve pensar essas questões enquanto cristãos. E o Coises, ele traz uma ideia que para mim é muito interessante, fez muito sentido, de que toda ideologia ela é uma forma de idolatria. Em que sentido? As ideologias, elas buscam, em um elemento da criação, encontrar a explicação para todos os problemas do mundo, e não apenas isso, mas encontrar também a sua solução. Então, essas teologias,
essas ideologias, por assim dizer, elas têm um quê de redenção também, né? Elas procuram entender os problemas do mundo e, ao mesmo tempo, trazer uma solução. E quando a gente fala sobre isso, sobre escatologia, sobre uma forma de redenção no mundo, nas ideologias, a gente geralmente pensa muito no marxismo, né? Porque o marxismo tem essa ideia de que vai haver uma guerra de classes, vai chegar a um estado, no estado final, né, que seria esse aí, o comunismo, em que todo mundo teria as posses em comum, iriam dividi-los. Só que, se a gente for ver, o conservadorismo, ele também tem uma forma de escatologia, né? Ele acha que o problema da sociedade é exatamente o abandono das tradições. Então, grande parte dos problemas vão ser resolvidos se as pessoas voltarem para manter essas tradições. A gente vai ver no liberalismo, o foco é sempre o indivíduo, né? Dizer que os problemas da sociedade, eles vão ser resolvidos a partir da ação individual das pessoas, você reconhecer que elas têm direitos inalienáveis e dar espaço para que elas busquem os seus interesses. Se a gente for ver, o nacionalismo vai ser a mesma coisa, vai ser essa ideia de que os problemas do mundo vão ser resolvidos se cada pessoa, né, que fala ficar junta no seu país, de acordo com a sua língua, as suas características culturais em comum. Então, partindo daquela máxima, né, de Calvino, de que o coração humano ele é uma fábrica de ídolos, as ideologias elas não passam disso, de uma tentativa do ser humano de tentar encontrar uma solução para os seus anseios internos e também para os problemas que ele enxerga no mundo. E é interessante a gente pensar sobre ideologias, né, principalmente no contexto em que a gente está vivendo atualmente, porque até mais ou menos 20 anos atrás, achava-se que as ideologias políticas elas tinham sucumbido, elas tinham morrido. Né? A gente vai ver no século XIX, no século XX, principalmente, que foi quando as ideologias elas começam, né, a ser formuladas, a ganhar corpo, a ganhar forma, né? Seja o marxismo, seja o liberalismo, o próprio conservadorismo, e um ápice disso vai ser a Guerra Fria, né? Vai ser esse enfrentamento lá dos Estados Unidos capitalista contra a União Soviética, que vai ser socialista. E muitas pessoas, né, previram que quando acabasse a Guerra Fria, as ideologias elas também iriam acabar. Elas iriam acabar por quê? Porque o Ocidente capitalista iria sair lá vencedor, o socialismo ele iria ficar claro que não era uma opção viável e as pessoas iriam simplesmente abandonar isso. Né? Tem até um livro clássico desse período, que é um livro lá do Francis Fukuyama, que ele fala sobre o fim da história, que ele vai dizer, o liberalismo, ele venceu, e acabou, então, toda essa questão aí de comunismo, de marxismo, socialismo, isso aí as pessoas elas não estão interessadas nisso. E uma das principais provas, né, dessa tese seria exatamente o processo de democratização exatamente nos países em que faziam parte dessa União Soviética, né? Eles abandonaram a URSS e se tornaram democracias. Mas a própria noção de democracia nesses países, ela foi atrelada à ideia de uma democracia liberal, nessa coisa aí do triunfo do capitalismo. Só que nessa mesma época, no finalzinho da década de 90, havia também um outro cientista político, o Samuel Huntington, que ele apontava que as coisas elas não seriam tão simples quanto o Fukuyama e os outros teóricos lá liberais eles achavam. Em 1993, o Huntington ele publicou um artigo na Foreign Affairs, que depois virou livro, falando sobre o choque de civilizações. Eu não sei se quantos de vocês já ouviram falar nesse termo, falar nessa ideia. Mas a ideia do choque de civilizações de Samuel Huntington é que o mundo pós-Guerra Fria, ele de fato, ele não seria marcado simplesmente por ideologias políticas como marxismo, como capitalismo, pelo contrário, mas teria novas paixões que iriam fazer com que os seres humanos eles também entrassem em conflito entre si. E como então, quais conflitos seriam esses? Quais as identidades, né, que iriam estar em conflito?
segundo Huntington, seriam as identidades culturais e religiosas. E por que que isso era algo muito mais complicado? Porque se eu sou marxista, eu posso a qualquer momento ler um livro conservador, um livro liberal e deixar de ser marxista. Isso é uma escolha intelectual que eu faço de querer pertencer a um determinado movimento político, um determinado partido ou não. Só que o Huntington, ele vai dizer que existem outras identidades que nós não podemos abrir mão tão facilmente. Por exemplo, o lugar em que a gente nasceu. Por mais que a gente consiga ir morar fora do Brasil, por mais que a gente consiga um green card, consiga até a cidadania dos Estados Unidos, na Europa, mas tem características culturais com as quais nós nascemos, nós somos criados enquanto brasileiros, que a gente não vai conseguir apagar isso, por mais que a gente tente. Seja no sotaque, enfim, seja na maneira de pensar, são coisas que são intrínsecas aos seres humanos e eles não podem mudar. Uma outra questão que o Huntington vai trazer é a questão da religião. Principalmente porque em muitos países a religião ela é algo que não é uma escolha pessoal, né? A gente que é evangélico, a gente está muito acostumado com essa ideia de que a sua fé é uma escolha pessoal sua, né? Bem daquela coisa assim, você aceitou Jesus, você nasceu de novo. A gente escuta muito falar sobre ex-muçulmanos, ex-católicos, pessoas que se convertem ao cristianismo. Mas a identidade religiosa, em muitos contextos, ela tem também essa coisa de um quê de pertencimento social. Então, se eu nasci em uma família cristã, eu vou ser cristã. Tem países do mundo, principalmente no Oriente Médio, em que a sua religião ela vem na sua identidade. E você não pode mudar a religião. Então, o Huntington ele dizia que o mundo pós-Guerra Fria ele seria um choque de civilizações. Seria um choque entre um Ocidente, segundo ele, cristão ainda, né, baseado em valores cristãos, composto principalmente pelos Estados Unidos e a Europa, contra outras civilizações. Ele divide o mundo em 6 civilizações. Então, teria a civilização ocidental, a civilização americana, quer dizer, latino-americana, que é aqui na América Latina, teria a civilização africana, que seriam os países da África subsaariana, teria também a civilização islâmica, que seria aí todo o norte da África, o Oriente Médio, teria uma civilização hindu, que é a civilização da Índia, né, do subcontinente indiano, e entra ali também Bangladesh, outros países ali da Ásia, em que o hinduísmo né, ele é predominante, uma civilização budista, ia ter também uma civilização cínica, né, que é da China. A China ela teria sua própria civilização, e a civilização nipônica, que seria o Japão, e por fim a civilização ortodoxa, que seria ali da Rússia e os países da antiga União Soviética. E aí, claro, teria alguns países que iriam ficar de fora dessas civilizações, seriam os outsiders, né? Por exemplo, Israel. Israel, ele nem faz parte da civilização islâmica, né? Embora ele esteja ali no Oriente Médio, mas ele também não faz parte totalmente da civilização ocidental. Por quê? Porque a civilização ocidental é uma civilização que ela é cristã. Do mesmo jeito, o Haiti. O Haiti tem uma população negra, tem muitos costumes que são ainda as religiões de matriz africana, mas eles falam francês, porém estão localizados na América Latina. Eles não fazem parte da civilização latina, tem muito mais contato com a civilização africana, mas também não a ponto de entrar nessa mesma civilização. Enfim, essa tese do Samuel Huntington, ela tem uma série de problemas do ponto de vista metodológico, do ponto de vista acadêmico, científico. Recebeu várias críticas, até na questão dos dados empíricos dele. Mas o Huntington ele dizia que o futuro da humanidade ia ser marcado pelo o choque dessas civilizações. Seria né, a civilização ocidental contra todas essas outras. As outras civilizações elas iam se juntar para enfraquecer o Ocidente. E, como eu falei, essa teoria ela não teve tanto crédito do ponto de vista acadêmico, mas o Huntington ele publica isso em 1996. E nessa época, a gente já tinha a Al-Qaeda se organizando e cometendo atentados contra alvos americanos ao redor do mundo. E o que é que a gente vai ter, então, em 11 de setembro de 2001, 20 anos atrás, exatamente, né? O ataque ao World Trade Center e toda essa discussão.
Tá, o socialismo ele foi fracassado, o socialismo caiu, mas agora a gente tem uma nova ideologia que a gente precisa lidar, que é o radicalismo islâmico, é o fundamentalismo religioso. Então, os policymakers, os tomadores de decisões, eles começam a ler o Samuel Huntington, e eles começam a dizer o que está acontecendo hoje é um choque de civilizações, é um choque entre o Ocidente cristão e o Oriente Médio, né, o Oriente Islâmico, que vai se juntar com o resto do mundo para nos enfraquecer. E é quando começa, né, a guerra ao terror, invasão do Iraque, invasão do Afeganistão, e passa-se aí mais ou menos uma década essa medo aí do Islã enquanto essa ameaça aos valores ocidentais, essa principal ideologia. Só que ao mesmo tempo a gente vai começar a ver até em resposta a essa ameaça que o Islã vai trazer para o Ocidente. É interessante a obra do Huntington, porque ele escreveu isso em 96, mas ele já previa até mesmo a ascensão da China, e ele já previa que a Europa teria problemas com a imigração, que teria problemas, né, com os muçulmanos. E a gente vai ter a Primavera Árabe em 2011, tem a ascensão do Estado Islâmico, a crise de refugiados que vai vir para a Europa. E é quando a gente começa a ver, em resposta a essa imigração islâmica, em resposta a esses acontecimentos do Oriente Médio, o surgimento de uma esquerda liberal, né, uma esquerda não mais marxista, mas baseada no liberalismo clássico, em que as categorias agora que vão receber destaque vão ser exatamente essa questão de gênero, né, das mulheres, os LGBTs, as minorias étnicas, as minorias religiosas, e do outro lado, uma outra ideologia mais nacionalista, né, o fortalecimento de fronteiras, essa coisa aí da identidade nacional muito forte, e os marcos disso vão ser exatamente o Brexit, né, a saída do Reino Unido da União Europeia, e a vitória de Donald Trump em 2016 nos Estados Unidos. E isso fez, né, esses dois eventos principais, eles deixaram claro que as ideologias elas não estavam mortas, pelo contrário, elas estavam mais vivas do que nunca, só que agora com novas características, não mais com aquela visão da Guerra Fria. O Davi Fonteles até comentou aí que essa visão da Guerra Fria ela permanece aqui no Brasil. E, de fato, né, a gente viu isso no discurso de Bolsonaro na ONU essa semana. Né? Ele falou que o Brasil ele estava à beira de se tornar um país socialista. E, gente, a gente não tem base, assim, a gente não tem dados históricos, essa não era a realidade. A gente poderia ter governos aí de esquerda, governos aí com pautas que até iam de encontro a princípios cristãos, mas é um grande exagero a gente dizer que o Brasil caminhava para se tornar um país socialista. Né? O próprio PT, se você for ver, ele é considerado centro-esquerda. E ele é considerado centro-esquerda por quê? Porque teve privatizações, por conta de concessões que foram feitas para outros partidos. Né? O próprio Partido Comunista do Brasil, os partidos de extrema esquerda do Brasil, rejeitam o PT e dizem que o PT é neoliberal e coisa do tipo. Então, o mundo ele tem mudado. Né? As ideologias elas têm ganhado novas formas nos dias de hoje, mas elas continuam sendo complicadas, problemáticas para o cristão. Por quê? Como eu falei, as ideologias, né, de acordo com Coises, elas são uma maneira que nós encontramos para lidar com as coisas que nos angustiam, para lidar com os problemas que a gente enxerga no mundo ao nosso redor, e a gente sempre fica buscando um elemento específico que vai trazer a redenção. Então, as ideologias, elas podem ser consideradas uma forma de idolatria, porque se você perceber, elas trazem esses elementos que são comuns à história do cristianismo, que são comuns à chamada cosmovisão cristã, que é o quê? A ideia em que houve uma queda, né, o pecado, né, primeiro a criação do mundo, né, Deus cria a humanidade, cria a natureza, cria o cosmos perfeito. Então, o pecado entra no mundo. Como consequência desse pecado, a gente começa a ver problemas acontecendo, né? Problemas de desigualdades sociais, corrupção, uma série de questões. E a gente espera, então,
né, a gente crê na redenção que ela vem de Cristo e a consumação de todas as coisas. Então a gente tem essa esperança escatológica de que um dia Cristo ele vai voltar para resolver, não somente para salvar a nossa alma, salvar o nosso coração, mas também para fazer justiça, para estabelecer o seu reino sobre a terra e solucionar os problemas do mundo. Só que o que é que a gente tem visto, né, acontecer ao redor do mundo? Uma tendência, né, principalmente entre os cristãos. Os cientistas políticos eles falam que o que tem acontecido no Ocidente é um chamado cultural blacklash. É como se fosse uma reversão cultural. Em que sentido? Durante muito tempo, né, a gente sabe que o Ocidente ele foi fundado em valores cristãos, né, apesar de todos os erros aí, as atrocidades que foram cometidas em nome do cristianismo, né, os conservadores às vezes gostam muito de idealizar esse passado da civilização ocidental, mas a gente não pode esquecer que foi a Europa que fez, né, do colonialismo, do imperialismo, o próprio nazismo, né, ele foi na Europa e a gente não pode negligenciar isso. Mas existe essa áurea, né, de achar que o Ocidente ele era perfeito porque ele teve essa influência do cristianismo. E, de fato, a gente vê também muitas coisas boas na Europa, apesar de todos esses problemas, mas a noção de direitos humanos, várias questões que foram um reflexo positivo do cristianismo na Europa. Só que o que a gente está vendo é uma mudança desses valores, principalmente entre as gerações mais jovens. Então, é uma população que ela é menos religiosa, no sentido de que tem abandonado a fé cristã. A gente tem visto aí o avanço de pautas progressistas, como questão de eutanásia, de descriminalização do aborto, de legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo, novos formatos, novos modelos de família, né, principalmente quebrando essa ideia de família nuclear, né, a questão também da identidade de gênero, que é uma identidade fluida, né, que as pessoas elas agem, né, elas baseiam a identidade delas em como elas se sentem. Eu me sinto que eu sou uma mulher num corpo de um homem, coisa desse tipo. E isso tem gerado uma grande reação, principalmente das gerações mais antigas e das pessoas que são mais conservadoras. E essas mudanças que têm acontecido no Ocidente são mudanças culturais que elas trazem um peso muito grande, porque elas também têm que, embora elas busquem, né, trazer essa libertação de pessoas que supostamente foram oprimidas durante muito tempo, mas elas acabam também fazendo algumas imposições de valores culturais. Elas reclamam que as gerações antigas impunham os seus valores, mas elas também trazem as suas imposições. Então, cabe aos conservadores, eles ou silenciam, né, ou se autocensuram diante de certas demandas, ou então eles vão para a ofensiva. E aí, como é que eles vão para a ofensiva? E aí é onde a gente tem visto cada vez mais o crescimento de figuras populistas, né, como o Donald Trump, aqui no Brasil, o próprio Bolsonaro, na Inglaterra, o Boris Johnson, o Viktor Orbán, na Hungria, e que vão se colocar como os defensores desses valores cristãos. Se a gente for ver, uma das principais pautas, né, do Bolsonaro é dizer que ele defende a família tradicional, que ele acredita em Deus, que ele é contra o aborto. Então, embora ele tenha um histórico de uma série de valores bem anticristãos, né, a sua própria vida, a mesma coisa com o Trump nos Estados Unidos, um cara que estava tentando já vários casamentos, vários escândalos sexuais, mas essas figuras elas foram abraçadas pelos cristãos, foram abraçadas pelos conservadores, porque eles viram neles meio que uma espécie de salvação para lidar com essa mudança cultural que está acontecendo no mundo. E aí é onde a gente entra, então, no grande questionamento. Como é que o cristão ele deve se relacionar com a política? E se a gente for ver, nós temos três principais posições ao longo da história da igreja. Né? Uma delas, que foi muito comum aqui no Brasil,
que era a ideia de que o cristão ele deve se abster da política, né, como se a política fosse algo ruim, quase que um gnosticismo, né, de que Deus ele se importa somente com o nosso espírito, a matéria, a gente deve deixar de lado. Então, é muito essa coisa de não ter um engajamento cultural, né, bem daquela época, não sei quantos de vocês passaram por isso, eu pelo menos nunca li Harry Potter, que eu não deixava, era coisa do cão, aquela coisa de Coca-Cola, botar o rótulo ao contrário, de dizer que era Alô Diabo, né, filme da Disney não podia assistir. Maionese Hellmann's. Isso, esse tipo de coisa. E isso foi uma das maneiras que os cristãos, né, eles se relacionaram com a cultura. Na verdade, a ideia, o Richard Neighbor, eu acho, ele até fala que é o Cristo contra a cultura. E a gente tem uma outra maneira também, uma outra forma de responder, que é exatamente a ideia de você abandona a política, mas você busca trazer, criar novas instituições, né? Aquilo que o Rod Dreller ele tem falado muito, a opção beneditina, né? De você se abster da arena pública e focar mais na sua família, na apreciação do belo, das artes, criar novas instituições. E esse é um debate, por exemplo, que ele tem sido muito forte nos Estados Unidos por conta exatamente do crescimento dessa esquerda liberal, que ela é muito forte, assim, ela impõe mesmo seus valores, essa coisa aí do Black Lives Matter, né, por exemplo, dessa cultura do cancelamento. Tem uma jornalista que eu gosto muito, que é a Barry Weiss, e ela é judia, ela fala muito, né, contra o antissemitismo, ela sofre muito pelo fato dela ser pró-Israel, mas ela é de esquerda, ela é liberal, ela defende a alegação do aborto, ela é lésbica, ela é casada com outra mulher. Mas, se a gente for ver, as pessoas com quem ela mais tem andado e quem ela mais tem escrito são exatamente teóricos conservadores, gente que faz parte da opção beneditina, que fala sobre a necessidade de se criar novas instituições, porque diz que as instituições que a gente tem hoje, elas estão tão corrompidas que é praticamente impossível você conseguir resgatá-las. E que instituições? Não são instituições políticas, mas a mídia, o jornalismo, as artes, a academia, a ciência. Então, essa é uma visão que tem ganhado força. Mas uma outra visão é a visão transformadora, e que é a visão que também parte aí muito da ideia do Kuyper, do Doivert, de que não existe nenhum centímetro, né, do cosmos que Deus não diga é meu. Né? Então, esse incentivo para que os cristãos eles se envolvam com a política. Só que isso também tem algo que é complicado, porque, embora nós, enquanto cristãos, e é o que eu acredito, né, eu sou mais dessa posição aí do Kuyper, embora às vezes seja tentado a abraçar o Rod Dreller diante de certas coisas que eu vejo, assim, às vezes bate um desânimo, a gente quer chutar o balde, mas eu acredito que faz parte do mandato cultural o cristão ele se envolver com a política. E quando eu comecei a entender isso, foi quando teve assim essa mudança assim, de chave na minha mente, de entender a minha vocação, de entender o meu ministério e de achar que foi quando eu entendi que ser missionário no Oriente Médio era algo tão importante quanto permanecer no Brasil, me tornando um acadêmico, estudando sobre política, estudando sobre questões internacionais. Porque se a gente acredita que na visão cristã a natureza, o cosmos, ele vai ser resgatado, ele pertence a Cristo, Cristo ele é o Senhor de todas as coisas. Então, quando eu, enquanto cristão, eu digo, eu não quero me envolver com as artes, eu não quero me envolver com a política, eu não quero me envolver com a ciência, porque isso é caído demais, isso é sujo demais, isso é depravado demais, sempre vai ter alguém que não é cristão que vai estar se envolvendo nisso, porque isso faz parte da nossa vida, né? A gente precisa, querendo ou não, de ter governantes, a gente precisa de uma série de serviços, a gente precisa da ciência, né? Por exemplo, o coronavírus agora, alguém tem que fazer alguma coisa, alguém tem que produzir uma vacina, e a partir do momento que os cristãos eles se retiram desses ambientes, é como se eles estivessem dizendo que eles não acreditam que Cristo é o Senhor daquilo, e eles vão deixando isso de lado, e esses são vácuos que vão sendo ocupados por outras pessoas. Porém, a gente tem que também ter um outro cuidado, que é não cair no erro de querer ter uma visão, e que tem sido muito comum aqui no Brasil, né, principalmente
entre alguns círculos neopentecostais, né, a chamada teologia do domínio, de que eu vou conquistar para Cristo. Então, eu vou conquistar o monte da educação, eu vou conquistar isso, querer impor valores cristãos para pessoas que não são cristãs e que não vão pensar como nós. Esse foi um grande erro que o cristianismo, né, que os cristãos eles cometeram ao longo da história, né, quando houve essa junção entre a igreja e o Estado, os cristãos e o poder. Mas, pelo fato de que houve abusos e que há abusos, não significa que a gente deve descartar isso. Né? A gente for ver o pecado, ele distorce todas as coisas. Então, até mesmo a verdade do evangelho, a palavra de Deus, ela pode ser distorcida para ser cometido o mal. Então, a proposta que o Coises ele faz, e que é a minha também, é que o cristão ele precisa entender que nós não temos outra alternativa, nós não temos escolhas, nós precisamos nos engajar com a política, nós precisamos nos engajar com os poderes desse século, né, com os poderes desse mundo, mas a gente não pode se engajar com a política como se ela fosse a nossa redenção. O cristão, ele não pode abraçar nenhuma ideologia política por completo, porque todas essas ideologias políticas, elas vão ser idolátricas, né? Elas vão ter esse elemento idólatra de querer encontrar a salvação para o mundo, a redenção para o mundo em um único elemento. Mas isso não significa que a gente deve rejeitar essas ideologias por completo. Pelo contrário, muitas dessas ideologias, às vezes, elas apontam para questões que são importantes e que, às vezes, a gente não está atento a elas. Então, a gente não vai ser marxista, a gente não precisa ser marxista para reconhecer o problema da desigualdade social, para reconhecer que distribuição de renda, né, assimétrica causa injustiças, causa sofrimento. Você tem que ver aí pessoas que ganham milhares, enquanto que outras que não ganham nada, enquanto que tem gente morrendo de obesidade e gente que está morrendo de desnutrição. E isso é um fato. Isso não significa que, então, a gente vai defender que o Estado tem que cobrar impostos maiores dos ricos e o Estado fazer a distribuição social. Não, mas isso é um problema que existe nesse mundo caído, desigualdade social. Uma outra questão, se a gente for ver no próprio nacionalismo, né, que às vezes tem sido tão criticado, mas as nações, elas são importantes, né? Esse senso de pertencimento cultural, de pertencimento étnico, isso é algo que a gente não pode considerar, mas a gente tem que ter cuidado para que isso não leve a coisas, né, se tornem idolatria. E um exemplo, né, do que o nacionalismo ele pode causar é o nazismo, né? O apartheid na África do Sul. A gente precisa entender, por exemplo, que o ser humano ele tem direitos que são inalienáveis, como o liberalismo ele fala. Né? Então, tem questões que a gente precisa estar atento a isso, mas a gente não pode deixar, então, que o homem ele seja o centro de todas as coisas. Porque se eu foco somente no indivíduo e nas vontades do indivíduo, eu vou ter que, por exemplo, uma das consequências é não importar com a vida no ventre materno, porque, afinal de contas, a mulher ela pode fazer o que ela quiser. Então, se ela não quiser mais carregar aquela criança, ela pode simplesmente descartá-la. Você vai começar a ter que sancionar relacionamentos que são contrários ao que a Bíblia ela traz. Então, a primeira questão, né, como eu falei, do cristão, é entender que há elementos importantes nas ideologias, mas, ao mesmo tempo, né, a segunda parte é entender que a gente não pode comprar nenhum pacote completo, porque esses pacotes eles vão inevitavelmente levar ao erro, e é muito comum a gente ver aqui no Brasil, no nosso contexto específico, a gente vê isso, muita divisão na igreja por conta de política, porque é como se só a esquerda e as ideologias de esquerda elas fossem compatíveis com o cristianismo. Então, o cristão ele não pode ser de esquerda, em hipótese alguma, porque a esquerda tem uma série de hipóteses anticristãs, mas o cristão ele pode ser de direita. Em alguns contextos, em algumas comunidades, ele não só pode, como ele deve ser de direita. Só que as pessoas que fazem essa divisão esquecem, por exemplo, que a direita, principalmente como ela atua hoje no Brasil e no mundo, embora esses conceitos eles sejam bem relativos também e contextuais, mas a direita ela também tem pautas que são anticristãs. Por exemplo, a questão da imigração.
Os partidos de direita, eles têm defendido políticas migratórias que são totalmente anticristãs. Né? Durante o governo Trump, nos Estados Unidos, a gente teve grandes avanços, por exemplo, né, no combate ao aborto, né, em defesa das pessoas que ainda estão no útero, mas, por outro lado, a gente teve crianças sendo separadas dos pais nas fronteiras. A gente teve pessoas morrendo por perseguição religiosa porque não conseguiram o status de refugiado previsto em lei, previsto na Constituição americana, simplesmente porque o Trump negou, e isso tendo apoio de evangélicos. Então, uma coisa que a gente precisa ser muito claro, muito convicto, é de que se todas as ideologias elas são formas de idolatria, se todas as ideologias elas também têm elementos comuns, então o cristão ele pode abraçar algumas coisas, mas rejeitar outras. A nossa aliança, a nossa lealdade principal, ela tem que ser as verdades das escrituras. E é onde entra o terceiro ponto. O cristão, ele deve e ele pode ser livre das ideologias. De que maneira? Se atendo às verdades inegociáveis das escrituras. Então, eu entendo, por exemplo, que um cristão, ele inevitavelmente, ele vai ser conservador em várias questões. Questão do aborto. É muito claro, gente, que é pecado, é uma vida. Né? Nós temos que lutar pela preservação, pela salvação, salvação no sentido até, assim, literal, dessas crianças elas não serem assassinadas no próprio ventre. Isso é algo que é inegociável. Né? A questão de gênero. A gente pode discutir aí se é complementarista, se é igualitarista, mas é um fato de que as mulheres elas foram criadas à imagem e semelhança de Deus. Né? Jesus ele honrou as mulheres, e as mulheres elas sofrem desigualdade hoje na nossa sociedade. Falar sobre violência contra a mulher não é ser feminista. E mesmo que fosse, se a gente for ver, o próprio movimento feminista, né, existe aí uma cruzada dentro de alguns setores do evangelicalismo contra o feminismo, mas a gente precisa entender que há vários tipos de feminismo. E uma das primeiras ondas do feminismo foi encabeçado por mulheres conservadoras que queriam simplesmente que as mulheres recebessem o mesmo salário que os homens. Então, a igualdade da mulher enquanto um ser humano que foi criado em imagem e semelhança de Deus também precisa ser uma pauta de preocupação dos cristãos. Se a gente for ver a questão também do casamento, né, o modelo do casamento que a Bíblia estabelece é um casamento entre o homem e a mulher. Né? Eu acredito que a Bíblia ela é heteronormativa, mas isso não significa que eu vou ser insensível aos sofrimentos que as pessoas que fazem parte da comunidade LGBTQ, elas sofrem discriminação, de perseguição, os traumas que essas pessoas têm, inclusive dentro das próprias igrejas. É muito triste a gente ver, né, de acordo com as pesquisas, que a população mais vulnerável, que tem os maiores índices de problemas psicológicos, de depressão, de suicídio, são pessoas da comunidade LGBTQ. E se a gente for ver, a maioria eram pessoas que viviam dentro da igreja. Se a gente for ver, a igreja ela tem sido, né, um amparo, um abrigo para várias pessoas que têm problemas psicológicos, menos para a comunidade LGBTQ. Isso é algo que tem que fazer a gente pensar. Né? A gente deve defender, claro, obviamente, que o modelo do casamento é um homem e uma mulher, mas a gente está defendendo isso a custo de quê? Então, eu acho que tem pautas que são claras, né, para o cristão, de acordo com a Bíblia, mas deve haver liberdade, até mesmo de como que o cristão ele vai lutar para que essas verdades elas sejam estabelecidas na sociedade. Então, vai ver cristãos, por exemplo, que vão ser totalmente contra o aborto, mas vão achar que a melhor maneira de combater o aborto não vai ser por meios legais, vai ser por meio do ativismo. E acham, por exemplo, que se um presidente, por mais que ele seja a favor do aborto, mas ele defende outras pautas que estão de acordo com a visão cristã, como preservação do meio ambiente, como defesa de refugiados, não há problema de votar nesse presidente se votar em deputados, né, que vão ser contra o aborto, sabendo, né, principalmente como funciona a nossa democracia brasileira. Então, onde é que eu quero chegar? É que, embora existam verdades absolutas nas escrituras, que o cristão ele não pode relativizar, a Bíblia ela não é um livro, um manual de política. A Bíblia é um livro político, sim, a gente vê política na Bíblia em vários momentos, a gente vê no Novo Testamento e no Antigo Testamento, mas a questão central, o tema central da política na Bíblia é que Cristo, ele é o Senhor de todas as coisas.
ele é aquele que governa o cosmos, ele é quem vai voltar para reinar e estabelecer justiça e paz sobre a Terra. Então, ele é quem deve ser a nossa esperança de redenção final, não nenhuma ideologia. Então, com base nesses princípios cristãos, o cristão ele é livre para se posicionar politicamente, mas ao mesmo tempo ele não vai estar em casa em nenhum partido político, com nenhuma ideologia. Então, quando eu escuto, por exemplo, o questionamento, o cristão ele pode ser de esquerda? A minha resposta é, ele pode ser de direita também? E para mim a resposta é uma só. É claro que a gente vai ter na esquerda aí uma série de pautas que são anticristãs, mas a gente também vai ter pautas anticristãs na direita. E o cristão ele não pode ser seletivo nos ídolos que ele vai denunciar. Sim, a esquerda ela tem muitos problemas, né? No liberalismo tem problemas, no socialismo, mas o capitalismo também tem seus problemas, porque todas as ideologias, como eu falei, elas são idolatrias, elas são maneiras que o ser humano pecador encontrou para lidar com as consequências do pecado. E por isso o cristão ele não pode estar preso a nenhuma delas. Então, no fim das contas, o cristão ele é chamado para ser não o isentão. Não significa que a gente vai se isentar da nossa responsabilidade civil de exercer a nossa cidadania. Mas a gente vai exercer a nossa cidadania aqui na Terra, sabendo que nós somos livres e que nós pertencemos a uma pátria que não é deste mundo. Que a nossa esperança, ela não está aqui nessa Terra. Ela não está em quem vai ser o próximo presidente. É claro que isso vai afetar a nossa vida, né? E o próprio Paulo diz que a gente deve orar pelos governantes para que a gente tenha vida mansa aqui na Terra. Mas isso não deve ser a preocupação principal da igreja. Então, finalizando, o cristão ele deve sim se envolver com política, ele não deve se abster, mas ele precisa entrar na política de maneira sóbria, sabendo que ele não deve lealdade a nenhum partido político, a nenhuma ideologia política, embora ele possa vir a concordar, a simpatizar com pautas de um lado ou de outro, mas no fundo ele sabe que a redenção final, a solução final está em Cristo. E falando assim parece ser fácil, mas não é. E é por isso que nós precisamos, principalmente nesse momento que a gente está vivendo de polarização política, de polarização na sociedade, a gente deve lutar pela unidade na igreja. E lutar pela unidade na igreja vai ser muitas vezes ter que buscar entender aquele nosso irmão na fé que está compartilhando coisas na internet que a gente acha absurdas. E não é que a gente vai passar a mão na cabeça dele, a gente vai concordar com ele, mas a gente vai ter uma postura caridosa de não julgar o irmão, de pensar, nossa, ele está agindo de uma maneira errada, uma maneira que eu discordo, mas por que será que ele está agindo assim? Será que ele está agindo assim porque ele acha que isso é o menos mal? Ou será que ele está agindo assim porque ele está idolatrando esse partido? É claro que pode haver casos de idolatria. E nós não somos chamados a julgar os nossos irmãos. Nós somos chamados, sim, a confrontar o pecado, mas mesmo quando a gente confronta esse pecado, a gente deve confrontar em amor. Então, o que o cristão ele deve lutar é exatamente para que haja essa pluralidade. Sim, nós temos valores que são inegociáveis, verdades das escrituras que estão claras, revelação de Deus para a humanidade, mas na maneira como a gente vai lutar por esses objetivos, a gente pode discordar. Então, eu acho que hoje o maior desafio para a igreja brasileira é entender isso, que cristãos, eles podem sim discordar sobre política, e nem por isso eles devem ser cortados da união, né, da comunhão dos santos. Uma das coisas mais tristes é ver pessoas brigando por política, famílias sendo separadas por isso, igrejas sendo separadas por isso. E eu acredito que ano que vem a coisa vai ficar ainda mais difícil. E esse é um desafio de cada um de nós. A gente precisa sondar o nosso coração para conseguir entender e amar o nosso irmão, independentemente de quem ele vota e como ele se posiciona politicamente. Enfim, gente, é isso. Espero que vocês tenham entendido. E agora aí vamos conversar um pouco. Se vocês tiverem perguntas, vou adorar conversar com vocês. Igor, faz uns 3 dias que eu anoto pergunta para poder fazer para ti, mas algumas tu já foi respondido durante a tua fala. Deixa bom. Eu apresentar logo aqui algumas que o pessoal colocou aqui. O Davi colocou assim, ó, Igor, pensando sobre isso do domínio
de ser um erro de um pensamento neopentecostal. A ideia mais certa do cristão seria focar numa guerra espiritual e não numa guerra cultural? Então, eu falei sobre isso, essa questão aí dos neopentecostais, porque existe realmente uma teologia chamada de teologia do domínio, que a gente também tem a sua visão reformada, né, que é o teonomismo, que busca, né, no caso do teonomismo, eles acreditam que a lei do Antigo Testamento ela é válida para os dias de hoje, no sentido da lei civil, né, de ser colocada, então o cristão ele deve lutar para que a sociedade civil adote leis baseadas no Antigo Testamento, na Torá, assim como era a nação de Israel. E a gente vai ter aqueles também, no caso dos neopentecostais, que é aquela ideia dos 7 montes. A gente vê muito isso, o pessoal da Nova Reforma Apostólica, o pessoal do Dunamis, né, de conquistar as esferas aí da sociedade. Eu acho que, inclusive, esse pessoal aí das 7 esferas, eles até usam a batalha espiritual também como uma maneira de conseguir esses objetivos. Então, eles fazem jejuns pelo Brasil, atos proféticos, coisas do tipo. Eu acho que a solução para isso é buscar o engajamento cultural, mas defendendo o pluralismo de ideias. Sabendo que lutar, né, como o Kuyper mesmo ele defendia, o Coises também fala sobre isso, para que a sociedade seja um lugar em que pessoas que têm opiniões divergentes possam expressar as suas ideias, mas que nenhuma venha ter preeminência sobre a outra, no sentido de impor algo ao outro. E, claro, lutar para que os valores cristãos eles tenham influência nessa sociedade, mas que isso aconteça de uma maneira mais natural, não pela força, não pela imposição. Entendi. Eu vou misturar aqui um pouquinho da minha pergunta com uma pergunta que o Arthur fez aqui no chat. Uhum. Recentemente, a gente teve um movimento do 7 de setembro, né? Aquele movimento Uhum. todo aqui, por exemplo, aqui em Fortaleza, eu vi diversos versículos sendo utilizados de forma errada, né, para apoiar o movimento das igrejas aqui, que estava nítido ser a favor do presidente, né? Não criticando aqui de forma direta, mas era a favor dele. E aí o Arthur colocou aqui se a falta de entendimento do funcionamento testamentário pode ser considerado um dos maiores problemas que causam esse tipo de idolatria. E a minha pergunta, que vai também nesse sentido, é se é só falta mesmo de entendimento bíblico. Se não é uma consequência também do nível de educação que o nosso país tem. Porque eu acho que quando essas duas coisas elas se encontram dentro da igreja, fica difícil o nosso cuidado com o povo. Por exemplo, a gente sabe que nem todo mundo tem ou teve acesso a uma boa educação. Então, na hora de uma discussão, isso pesa muito. Assim como a gente também sabe que, mesmo tendo um grande número de evangélicos, poucos têm conhecimento sobre Bíblia. Então, fica aí a pergunta dele, se essa falta de entendimento é um dos maiores problemas que causa esse tipo de idolatria. E a minha pergunta, será que é só a falta de entendimento bíblico? Uhum. Não, essa é uma ótima pergunta. Inclusive, eu trabalho com uma organização chamada Philos Project, e que um dos objetivos do Philos é exatamente promover a cultura hebraica, né, conectar os cristãos com as raízes hebraicas da fé. E por quê? Porque a gente nota exatamente essa falta de compreensão, de familiaridade, né, esse analfabetismo bíblico de muitos cristãos em relação ao Antigo Testamento. Porque, às vezes, né, os cristãos nem leem o Antigo Testamento, e quando leem de uma maneira equivocada. Então, é muito comum, principalmente num movimento que a gente tem visto aí ao redor do mundo, que é esse nacionalismo cristão, em que a pessoa simplesmente substitui Israel pelo seu país de origem. Então, pega as promessas que Deus faz a Israel, ao invés de entender que aquilo foi algo que Deus fez com uma nação específica. E, claro, a gente pode tirar lições para a nossa vida, pode tirar lições para as outras nações, mas eles querem lidar com o seu país como se o seu país estivesse na mesma posição pactual que Israel um dia esteve. Então, isso é muito comum nos Estados Unidos, no mesmo jeito que teve aqui nos protestos do Brasil esses versículos bíblicos, a gente também viu isso acontecendo
nos protestos lá na invasão do Capitólio em 6 de janeiro desse ano. E tem até um artigo, vou compartilhar aqui com vocês, no Biblical Mind, ele está em português, um artigo que ele fala sobre exatamente o chamado nacionalismo cristão à luz do livro de Amós, né? Como que a gente pode tirar lições desse livro, tirar lições do Antigo Testamento, para entender o relacionamento do cristão com a política. Então, eu acredito que sim, que grande parte disso é por conta de um analfabetismo que existe entre os evangélicos em relação ao Antigo Testamento, em relação até mesmo, né, aos judeus. A gente vê isso aí de um ponto de vista assim também mais teológico, uma questão que eu pesquiso muito, que é o antissemitismo, que ou as pessoas, os cristãos desprezam Israel, porque acham que a igreja é o novo Israel, é o Israel de Deus, Deus não tem mais nada para Israel, ou então eles idolatram Israel, né? Eles adoram Israel e apoiam Israel cegamente, e é o que alguns autores judeus falam, que é como se os evangélicos eles tivessem um judeu imaginário. Eles projetam as suas expectativas sobre os judeus, sobre Israel, e quando os judeus agem de maneira que contrariam essas expectativas, eles ficam com raiva e às vezes partem até para o antissemitismo. Então, sem dúvidas, existe um grande analfabetismo bíblico na igreja evangélica brasileira. E isso é uma das causas que leva a esse engajamento aí tão complicado, tão problemático com a política. É porque, assim, guardadas as proporções, né, obviamente, eu estudo história da igreja, né, história do cristianismo. Uhum. Então, durante a Segunda Guerra Mundial, houve uma tentativa de reunir grupos protestantes sob a guarda, sobre a autoridade de uma figura que era uma pessoa que defendia o partido nazista, né? Uhum. E recentemente eu vi um termo que era chamado cristofascista. Eu nem conhecia esse termo, né? Depois, Uhum. pesquisando, eu vi que a primeira vez que surgiu esse termo, cristofascista, foi em 1970. Só que, diante do cenário, né, do cenário atual, o pessoal começou a levantar de novo esse termo. Como eu falei, guardar as proporções. Igor, de alguma forma, tu consegue enxergar algum perigo nesse apoio um tanto cego da igreja, em cima de uma figura presidencial que hoje é o Bolsonaro, mas poderia ser outra pessoa? Tu consegue enxergar esse perigo ou é uma coisa louca da minha cabeça? Não, eu enxergo totalmente, assim, a gente precisa entender que no caso brasileiro, principalmente, existe todo um histórico de autoritarismo e até mesmo de fascismo, né? A gente teve partidos fascistas aqui no Brasil e que horas eles foram apoiados pela esquerda, ora pela direita. Se a gente for ver aí, muita gente na esquerda idolatra Getúlio Vargas, né? E Getúlio Vargas, ele apoiou o nazismo, né? Ele proibiu que judeus viessem para o Brasil durante o Holocausto, ele deportou Olga Benário. Quando a gente pensa também sobre a ditadura, a gente viu que isso é um capítulo muito triste da história da igreja no Brasil, que muitas igrejas apoiaram o regime ditatorial, né, que houve pastores que entregou membros de sua igreja para serem torturados pelo governo, e não houve de desculpa, não houve reparação. Então, eu acho muito complicado, porque você projeta na figura, numa figura humana, seja ela quem for, de esquerda ou de direita, uma esperança messiânica. E isso é muito complicado, né? Esse é o perigo que a gente vê do nacionalismo cristão. E eu diria não só do nacionalismo cristão, mas do nacionalismo religioso, porque esse é um movimento que está crescendo no mundo inteiro. Então a gente tem na Turquia, por exemplo, o nacionalismo islâmico do Erdogan, porque os turcos, né, eles são muçulmanos, mas eles não são árabes. Então essa questão étnica é muito forte na Turquia. E aí o Erdogan, ele junta um discurso étnico turco com um elemento religioso para justificar as ações dele. A gente tem em Israel um problema da extrema-direita, de um fascismo judaico, que eles falam, né, que é também esse nacionalismo judaico. A gente tem na Índia cristãos e muçulmanos sendo perseguidos por conta do hinduísmo, né, do nacionalismo hindu. Então, é uma tendência que a gente tem visto no mundo de você casar a religião, um elemento da religião, com um determinado nacionalismo, com a defesa dos interesses de uma determinada nação. Isso, muitas vezes, é expresso na figura de um líder político.
No caso da Turquia, é o Erdogan. No caso da Índia, lá, é o Modi. A gente tem também a questão do catolicismo na Hungria, com o Viktor Orbán. E aqui no Brasil, eu diria que a gente tem, por parte da igreja, principalmente com o Bolsonaro. Claro, tem muitos cristãos que ainda apoiam o PT, que apoiam o Lula, tem. Mas se a gente for ver, eles são uma minoria em relação ao que a gente tem com o Bolsonaro. Né? O que não falta, né, é interessante o Iago Martins está fazendo um fio no Twitter só de propagandas, assim, de coisas idólatras a Bolsonaro. Né? Então tem figura de Bolsonaro do lado de Jesus, tem música, né, pentecostal dizendo que Deus está do lado de Bolsonaro. Então, assim, criou-se esse messianismo, né, o próprio nome, aquela coisa da facada, né, dizer que ele sangrou por nós, ele sangrou Meu pelo Deus. Brasil. Então, existe sim esse messianismo que já está acontecendo. E eu acho isso muito problemático, primeiro porque isso é uma idolatria, né, e toda idolatria, ela desonra o evangelho, ela desonra o nome de Cristo. Você dar aos homens uma glória que só pertence a Deus, e a gente sabe que isso aí é a causa de uma série de pecados, de problemas que a gente enxerga na Bíblia. E também isso é um escândalo para o evangelho. A gente tem visto nos Estados Unidos um número muito grande de jovens que estão abandonando a fé, que estão se tornando ex-evangélicos, que estão desconstruindo a sua fé. Um dos principais motivos que tem levado esses jovens a isso é a questão da política. É ver esse envolvimento, né, da política, dos evangélicos com a política. Tem um livro muito bom que a Mundo Cristão ela publicou em português. Eu vou só ver aqui o nome, que eu esqueci. Eu leio muitas vezes, esqueço dos nomes. Mas é um livro que foi escrito pelo Mark Galli, que ele é um ex-editor da Christianity Today, né, a maior revista evangélica dos Estados Unidos. E ele se converteu ao catolicismo. Mas ele escreveu um livro em que ele aponta, né, alguns dos problemas do evangelicalismo, e ele vai falar que um dos problemas é exatamente esse, essa busca por poder político, essa aliança com alguns líderes, que questões importantes de caráter são deixadas de lado, são negligenciadas, simplesmente para apoiar essas pessoas. E isso é um problema assim muito grande, muito sério. Só procurando aqui o nome do livro para dizer a vocês, mas pode já fazer outra pergunta. Isso, o Leonardo Cruz, meu amigo Léo, ele comentou sobre esse livro. Tô procurando aqui, gente. Quando foi que começamos a nos esquecer de Deus? É um título grande, mas é um livro muito bom. Só mais uma perguntinha aí. Uma perguntinha não, uma observação também. Tu falou que a gente consegue pegar alguns elementos de algumas ideologias e consegue adotar, né, alguns pontos que são importantes. E aí eu lembrei do Antônio Carlos Costa, né, Uhum. que é um ativista social, né, trabalha com esse lado da teologia social, mas é visto como um marxista dentro do nosso meio cristão, né? Então, Sim, às vezes a gente encontra muito isso que você estava falando anteriormente, a questão de analfabetismo mesmo, né, de confundir muito as coisas e o quanto isso prejudica, né? Porque você vê ele fazendo trabalhos importantíssimos nas comunidades no Rio de Janeiro, né, através de surf também, mas ele é tido como um marxista e tem gente até que deixa de olhar para aquilo que ele está fazendo só para poder acusá-lo de um marxismo, né? isso. Eu mesmo já passei muito por isso, porque eu trabalho com refugiados. E refugiados geralmente é visto como uma pauta de esquerda. E durante muito tempo fui chamado de esquerdista, mesmo sendo conservador. E eu me lembro assim que durante muito tempo isso era uma coisa que me angustiava, porque muito essa coisa assim, ser de esquerda é ser do diabo, cristão não pode ser de esquerda. E eu tinha uma necessidade de sempre ficar me justificando. Até que chegou um momento em que eu cansei. E eu disse, olha, eu sei que eu não sou de esquerda, se eu fosse também não teria assim, tanto problema em alguns aspectos, mas eu estou a minha consciência tranquila diante de Deus, eu estou agindo com base nas minhas convicções cristãs, e quem quiser achar, acho que quiser. E eu me lembro que recentemente eu fiz uma postagem sobre isso, e alguém colocou assim,
mandou uma mensagem na DM, você tem que ter cuidado para você não ser associado com certas coisas. Eu disse, minha irmã, sendo bem sincero, eu não me importo com isso. E ela falou, eu tô vendo que você não se importa. Eu disse, sim, e qual o problema? Aí eu disse, olha, sendo bem sério para você, a preocupação que eu tenho hoje é de ser associado com certos setores da direita brasileira, porque isso envergonha muito mais o evangelho e eu busco me distanciar da direita. Então, hoje em dia, ser confundido às vezes com algumas coisas de esquerda nem é tanto problema mais para mim. É isso mesmo. Davi, você que perguntou aí ativamente, você tem mais alguma pergunta, Davi? Eu tenho, mas eu vou procurar aqui no que eu escrevi, em vez de eu criar outra pergunta, porque senão eu falo demais. Então, peraí, só um Tu tinha instante. perguntado aqui sobre indicação de livro. Isso, é porque tem um livro, né, o Cristianismo Político, do Robson Cavalcante, que é um livro que eu acho que, não sei se foi o Leonardo Cruz indicou também. Eu não lembro, não sei se foi o Pedro Dutti que uma vez indicou. Eu queria saber também o que é que o Igor acha desse livro, assim, para pensar sobre esses assuntos que a gente discutiu nessa reunião, né? Foi uma das perguntas. Esse eu não li, eu não conheço. Mas a Thomas Nelson lançou um livro agora muito legal, que explica até essa questão aí da opção beneditina, transformismo. Deixa eu só pegar aqui, porque eu sou muito ruim com título de livro, gente. Então, deixa eu só pegar aqui na estante e eu mostro para vocês que eu não estou lembrado qual é, mas é um livro que eu recomendo no momento. Eu acho que eu também recomendo um livro do David Platt, que é Contra a Cultura. Né? Assim, o David Platt, ele não fala muito de política, mas é uma coisa mais, uma abordagem pastoral, né, sobre alguns temas. Muito bom. Eu gosto muito do Platt. Mas tem esse outro aqui, que são vários autores, só pegar aqui um instantinho. Engajamento Cultural, esse aqui, foi publicado pela Thomas Nelson. Ele até recebeu algumas críticas bem desonestas, porque ele tem vários autores, ele fala sobre sexualidade, papel de gênero, vida humana, política, trabalho, guerras, enfim. E tem um artigo que foi escrito pelo Matthew Vines, que ele é um teólogo afirmativo, né, na relação da homossexualidade. Ele defende que a homossexualidade, no contexto de um casamento monogâmico, não seria pecado. Mas ele nem faz uma defesa muito grande no livro, ele só explica os argumentos dele a favor disso. Logo em seguida, tem outros artigos rebatendo completamente. E teve gente assim, nossa, que absurdo, como é que publica-se um livro desse? Eu acho que, inclusive, esse é um outro grande problema que a gente tem aqui no Brasil. Pessoas que falam muito sobre cosmovisão cristã, sobre transformar a cultura, mas que não se envolvem com a cultura, que nunca pararam para ler um livro de um autor não cristão, de um autor de esquerda, e aí fica sempre repetindo o que uma pessoa leu daquele autor e o que aquela pessoa falou. E na maioria das vezes a pessoa ou não leu o autor que ela disse que leu, ou ela leu e entendeu errado, sai espalhando uma visão falsa e as pessoas vão reproduzindo. E isso, assim, é um mau testemunho cristão terrível. A minha, eu não sei em relação ao tempo, eu tenho mais. Tipo, eu fiz duas Faça perguntas. aí sua última pergunta, faça. Pronto, última pergunta, pronto. É porque o Igor comentou sobre a apreciação beneditina. Aí a minha pergunta é se essa apreciação beneditina que ele comentou seria a causa de um crescimento do catolicismo, em modo de se fechar em igrejas de monastérios lá nos Estados Unidos, não sei se tem no Brasil também, que eu vi uma vez o Pedro comentando sobre um certo crescimento do catolicismo, até também juntando as pautas do olavismo. Aí eu queria saber do Igor em relação a isso. Não, são movimentos diferentes, assim, eu não acompanho muito, mas a gente tem o catolicismo tradicional lá nos Estados Unidos, né? A gente tem o integralismo católico, que eu acho que é até o que o Sohrab Ahmari, ele defende, né? Que teve uma treta do Sohrab com o David French. E aí eu fiquei mais do lado do David French, não vou mentir, Tom, mas esse partido. Mas a opção beneditina que eu falei é baseada na ideia do Rod Dreher. O Dreher, ele não é nem católico. Eu acho que ele é ortodoxo, se eu não estou enganado. E a ideia da opção beneditina não é necessariamente de você se isolar em um monastério e nada disso. Mas, assim, você deixar de lado a guerra cultural, você dá a guerra cultural por perdida
E ao invés de você estar gastando tempo ali lutando para a aprovação de uma lei, de algo, você está se preocupando em cultivar virtudes, em dar uma educação clássica para os seus filhos, leitura clássica, esse tipo de coisa. Às vezes acaba que muitos jovens abraçam, né, também o catolicismo, mas o que eu tenho notado desse movimento monástico é que é o contrário, são jovens mais progressistas. Então, eles acham que a igreja evangélica americana ela é muito superficial, a adoração é muito plástica, né, parede preta, Hillsong. Então, eles querem algo mais litúrgico, né, com sacramentos, coisas do tipo, a doutrina social da igreja. Então, a gente até que é mais progressista, né? E é esse assim que eu tenho notado desse pessoal que vai para o catolicismo, em busca, tem aqueles que vão em busca de uma tradição, né, e aí acaba buscando também uma forma mais de olavismo, e tem aqueles outros que não, que vão realmente para a Igreja Católica, porque vale lembrar que o olavismo, né, o catolicismo de Olavo, ele é bem diferente do catolicismo da Igreja Católica, né, do Vaticano. Eles divergem muito do Papa em várias questões, né, o Papa é comunista e coisas do tipo, então são movimentos distintos. Show. Igor, muito obrigado. Valeu a pena ter esperado aí um espaço na sua agenda. Oro para que Deus continue abençoando o seu coração, sua mente, para que você continue nos abençoando e abençoando o povo de Deus através do seu conhecimento. Amém. Agradeço, gente. A gente está organizando aí um grupo da ABC2 sobre relações internacionais, teoria política e fé cristã. Então, quem tiver interesse, peço a você, amigo, que dê meu WhatsApp, pessoal, me procurar. Eu criei um grupo e eu quero ver para a gente ter a nossa primeira reunião semana que vem. Eu estou correndo aí organizar, eu quero muito começar isso. É porque eu estou numa fase assim meio delicada do meu doutorado, que eu estou escrevendo a tese e não sei se vou conseguir fazer pesquisa de campo. O doutorado de sanduíche já foi para o ralo por causa da Covid, por causa de restrição. Eu não sei se vou conseguir entrar nos Estados Unidos. Estou esperando aí para ver se, né, a partir de novembro que vão deixar a gente entrar e vamos ver no que vai dar. Então, estou tentando aí me organizar por essas questões aí de saúde, mas eu quero muito começar um grupo da ABC2 de teoria política. A gente lê Coase, a gente lê Reinhard Niebuhr, a gente lê alguns autores que não são tão falados no Brasil, mas que vão nos ajudar aí a sobreviver, assim eu espero, 2022. Tranquilo. Igor, muito obrigado, muito obrigado. Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo encontro. Até mais. Então, um abração, pessoal. Tchau, Deus abençoe. Tchau, gente.